Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast O Pai Old School. Nós estamos aqui no episódio 49. Meu nome é Rafael Henriques e hoje nós vamos falar, enfim, depois de 200 anos, vamos falar sobre o temperamento colérico. Há muito tempo atrás, que nem aquela velha do Titanic, já faz 84 anos, eu comecei a falar sobre temperamentos e algumas coisas relacionadas a pai e filho, O pai do temperamento X e o filho do temperamento X. Eu fiz alguns episódios sobre isso. Ficou faltando o colérico. E aí, essa semana eu decidi voltar com tudo, e fazer o que precisa fazer o podcast, fazer 5 episódios por semana. E aí me dei conta de que eu não tinha falado do colérico, ao mesmo tempo que eu tenho uma suspeita, tenho uma coisa dentro de mim dizendo que o 02 aqui em casa, o Heitor, é colérico. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas primeiro de tudo, vamos conversar sobre o que é o temperamento colérico. Vocês sabem que a gente tem 2 eixos, de temperamentos, de comportamentos, de formas de reagir ao mundo. Então, tem o temperamento quente e frio e tem o temperamento seco e úmido. O eixo, seco e úmido. A gente já falou bastante disso, tem 2 episódios que falam especificamente sobre os eixos, e eu vou deixar vocês darem uma olhada lá. Mas o colérico ele é a junção do eixo quente e seco. Então, o colérico ele é representado pelo elemento do fogo, A gente tem o sanguíneo, que é o quente e úmido, a gente tem o fleumático, que é o frio e úmido, a gente tem o melancólico, que é o seco e frio, e a gente tem o colérico, que é quente e seco. Então, dito isso, algumas das características mais importantes do colérico, A gente tem a ideia de achar sempre, quando você começa, assim, você às vezes ainda não entendeu direito, você passou o olho, assim, mais ou menos, viu alguma coisa, então a gente tem a ideia de achar que o colérico é estressado, que o fleumático é preguiçoso, que o sanguíneo é meio retardado, assim, de ser meio mongol mesmo, e que o melancólico é uma pessoa difícil de lidar. Isso não é exatamente uma verdade, apesar de ter um fundo de verdade, afinal de contas, esses traços, que eu falei, são traços que seriam assim, se a gente fosse fazer uma caricatura, dos temperamentos, ela sairia mais ou menos nesse sentido. Mas vamos falar aqui então algumas das características mais importantes do colérico, porque aqui a gente já começa a definir algumas coisas. São 4 coisas muito importantes que todo colérico vai acabar apresentando, É um entusiasmo muito grande, ele tem a necessidade de expandir, Então ele está sempre muito empolgado, geralmente falando alto, geralmente se impondo a presença dele. Ele tem uma energia muito grande. O fogo ele é energia pura, O pessoal da física aí, das matérias mais técnicas vão ficar puto comigo, provavelmente eu estou falando alguma besteira, mas vamos convencionar isso aqui, tá? O fogo é energia. E eu não sei nem se isso é verdade, mas para mim parece ser verdade, então o colérico é energia pura. Então isso vai trazer também uma força de vontade muito grande, porque o colérico ele é incapaz de ficar quieto na dele. Sabe aquela pessoa que você conhece que você talvez ache que ela pode ser colérica, mas aí ela demonstra um certo desânimo da vida? Essa pessoa não é colérico. A não ser que seja um colérico assim, muito, mas muito destrenado, um colérico muito atípico, tá? Então, entusiasmo, energia, força de vontade e uma determinação muito grande, porque ele é compelido por uma energia interna que não acaba. Então, o colérico ele é sempre uma pessoa que está fazendo alguma coisa, aquela pessoa que está caminhando para frente, e é uma pessoa que tende a ter uma vontade muito grande de marcar uma posição. Ele quer demonstrar que ele está fazendo aquilo e ele quer demonstrar para a maioria das pessoas. Enquanto ele não expande, ele não mostra aquilo, ele não deixa aquela marca dele em algum lugar, ele não sossega. Então, assim, primeiro, todo temperamento
ele vai ter, assim, algumas fraquezas e algumas forças, né? A gente vai falar aqui sobre paternidade e sobre filhos. Imagina um pai colérico, né? Mostrando tudo isso aqui que eu trouxe. Ele vai tender a ser uma pessoa extremamente determinada, porque ele tem essa expansão dentro dele, ele precisa expandir. Então pode acontecer, é bem comum que isso aconteça, que um pai colérico seja taxado, né, ou acusado acho uma palavra forte, mas que ele seja taxado de ser uma pessoa que não liga tanto para o filho, num sentido afetivo da coisa, né? Ele vai ser uma pessoa que está sempre ocupado com outras coisas, ele vai ser uma pessoa que é muito determinado, é uma pessoa que provavelmente vai ter alguma prosperidade financeira, porque ele precisa trabalhar bastante para aquietar aquele fogo que ele tem dentro, né? E aí, nesse meio tempo, ele acaba, talvez, negligenciando um pouco essa questão do afeto, do cuidado, do carinho. E no final das contas, se ele realmente souber canalizar essa vontade, essa energia dele, ele vai ser um bom pai, mesmo não sendo o pai mais carinhoso do mundo. Não sei se vocês estão conseguindo me entender nisso. Porque ele vai ser um pai que provê, ele vai ser um pai que protege, ele vai ser um pai que expande território no sentido financeiro da coisa, né? Um pai que está sempre quase como se fosse um desses piratas que quer conquistar território. Imagina uma pessoa jogando War. A pessoa que quer conquistar mais território possível. E esse território, na vida real, é dinheiro, é influência, enfim. Ele vai tender a buscar isso daí sempre. Então, talvez ele seja um pai que tenha uma certa fama de ser um pouco mais distante, um pouco mais ausente. Se você é pai, você é colérico, é muito importante que você entenda que o seu natural talvez não seja o suficiente. A gente falou nos outros podcasts, um podcast para trás, que quem age como instinto o tempo todo não é um ser humano, é um bicho, né? Então, se você, como colérico, se recusa a entender que certos movimentos do seu peito, da sua alma, talvez não sejam tão importantes assim que eles sejam obedecidos. Talvez você deva dar um passo para trás e tentar entender como é que está aquela dinâmica, o que o meu filho está querendo de mim, né? O que minha esposa está querendo de mim, como é que eu posso servir melhor essa família, como é que eu posso ser um pai melhor, um marido melhor. É seguindo o meu instinto de não parar, ou talvez aquietar um pouco esse fogo que tenho dentro de mim e tentar acrescentar alguma umidade na parte seca do meu temperamento. Ter um aporte úmido dentro dessa parte seca, porque o fogo ele é isso, né? Ele vai expandir e vai tomar conta de tudo. Então é muito natural que o colérico, se ele não for treinado, se ele não tomar conta dos instintos dele, se ele não prestar atenção no que ele está fazendo, que ele atropele a tudo e a todos. Isso, quando você está falando de paternidade, fica um pouco complicado de ter isso o tempo todo, né? Para o filho deve ser bem, bem ruim. Agora, quando você está criando um filho colérico, isso aqui eu já falo pensando em mim mesmo, porque se o Heitor for colérico mesmo, vai ser uma coisa maravilhosa. A Pela tem ela não estudou a fundo, né? Uma pessoa que às vezes entende o que eu falo, assim, mas fica meio por alto. Ela fica, ai meu Deus, colérico, nossa, vai ser assim, vai ser assado. Geralmente o colérico, quando criança, se ele for uma criança bem orientada e bem cuidada, ele não vai precisar tanto de estímulo. Ele vai ser uma criança que vai ter uma vontade natural de se mover pelo mundo. O que a gente precisa fazer é delimitar algumas coisas. Você delimita algumas coisas, né? Algumas regras sociais, você delimita até onde ele pode ir, você delimita certas coisas mais genéricas e ele naturalmente vai se mover pelo mundo sozinho. Não é aquela criança que você precisa ficar estimulando o tempo todo, que fica quieta no canto, não. Vai ser uma criança que vai chegar num churrasco de família, por exemplo, e vai ser uma festa danada. Ele vai fazer um escarcéu, vai brincar, vai correr. O que a gente precisa, às vezes, delimitar são as regras daquilo ali. Se estiver fazendo algum tipo de expansão, né, que é natural do colérico.
se estiver fazendo algum tipo de expansão que esteja queimando alguém em volta dele, que esteja se sobressaindo fisicamente de forma grosseira em cima de alguma criança, se ele estiver fazendo algum tipo de birra com algum adulto, se ele estiver se impondo num ambiente onde não é para ele se impor, aí sim você intervém, você tenta moldar aquele tipo de comportamento. Mas no geral é uma criança que não é necessário muito traquejo com ela meio que se vira sozinha. O colérico ele tem uma necessidade natural de liderar. Então ele vai tentar partir de um ponto onde ele está ali para tentar liderar aquela equipe que estava em volta dele. Se ele é uma criança e tem uma equipe de crianças, ele é aquela criança que vai propor brincadeira, ele é aquela criança que vai tentar inventar alguma coisa nova, uma criatividade muito grande. Então, assim, existe uma coisa muito bonita no colérico, que é a questão da iniciativa. Né? Quantas vezes a gente vê uma criança que vai ficando meio isolada e vai ficando no canto dela, e aí ela fica por ali, e aí ela não desenvolve. Com o colérico você não tem esse problema. Você nunca vai precisar estimular um colérico. O que você tem que fazer é delimitar o espaço. É igual uma churrasqueira, né? Quando você vai fazer churrasco, você bota fogo ali na churrasqueira e você deixa o pau cantar. Pegou o fogo ali, é ali que ele tem que ficar. Se o fogo sair da churrasqueira e começar a pegar na casa, aí tudo bem. Aí você vai lá e apaga, você joga o extintor, joga água, joga o que precisar. Mas o fogo dentro da churrasqueira, servindo para o propósito dele ali, que é assar a carne, perfeito. Perfeito. Depois que pegou o fogo, é tranquilo, é só administrar. Você não precisa ficar mais preocupando demais. Então, assim, o colérico, a criança colérica, ela vai tentar ganhar o ambiente. Assim, ela vai ser aquele tipo de criança que não vai ficar parado. Aqui em casa vai ser um negócio muito engraçado, porque o Rafa é sanguíneo, né? Aparentemente, tudo indica que ele é sanguíneo. O Heitor colérico. Então, não sei se vocês lembram da aula de biologia da tia Zuleika da quinta série. Ela falava assim, olha, o fogo ele precisa do ar para se expandir. Por quê? Porque sem oxigênio não tem fogo. Então, vocês já entenderam onde eu quero chegar, né? Muitas das vezes, quando a gente quer apagar um fogo, é só você jogar, por exemplo, um cobertor muito pesado em cima dele, ou você coloca uma tampa, ou você abafa de um jeito que não tem o ar, não tem oxigênio para alimentar aquele fogo. E aí você apaga o fogo. É assim que se resolve um pequeno incêndio, às vezes num sofá, alguma coisa assim. Aqui em casa, os dois, o fogo e o ar, o tempo todo juntos, vai ser muito divertido, cara. Vai ser muito, muito legal. E assim, um provavelmente vai alimentar o outro, a brincadeira do outro e tal. Provavelmente o Heitor vai querer se impor em cima do Rafa. Eu tô fazendo essa previsão aqui, 5 de fevereiro de 2023. O Rafa tá com 2 anos, o Heitor tá com 8 meses. Daqui a 3, 4, 5 anos, vai ser legal voltar nesse episódio aqui e ver o que aconteceu. Muito provavelmente o Heitor vai tentar se impor em cima do Rafa o tempo todo. Isso meio que já acontece, mas é muito primordial ainda, porque o Heitor ele nem tem ainda controle das faculdades motoras dele. Então ele às vezes montou em cima do Rafa, bate ele leva o braço, né, para tentar pegar alguma coisa, bate na cara do Rafa. Ele se impõe de alguma forma, assim, ele vai rolando e chuta a cara do Rafa, e o Rafa fica rindo. O Rafa é bonzinho, ele fica rindo, ele é feliz, ele tá ali, ele olha pro Heitor e fica, Heitor. Ele é todo fofo, que é a característica principal do sanguíneo, né? A gente já falou disso em outro episódio, mas o sanguíneo, como ele é o ar, ele se molda e ele envolve aquilo ali. Tudo qualquer coisa onde tem o ar, ele tá envolvendo as coisas em volta, né? Envolvendo em volta é ótimo, né? Mas vocês entenderam. O Rafa é isso com o Heitor hoje. Quando eles ficarem mais velhos, vai ser provavelmente a mesma coisa. E o Heitor vai tentar se impor cada vez mais. Vai ser muito divertido conduzir essa duplinha. E vamos ver o que vai dar. Se você tem um filho colérico, só fique esperto com a questão da necessidade que ele tem de marcar a posição, marcar território, se impor. E fora isso, cara, é só deixar o pau quebrar, porque essa força motriz que o colérico tem dentro dele é super positivo para a criança, principalmente se for um menino. Provavelmente ele vai ter muito gosto por esportes mais agitados, luta,
alguma coisa desse sentido. É só não atrapalhar. O mais importante é isso, não atrapalhe, não tenta domar um menino desse, deixar ele quieto, sentado, desenhando, quietinho, tranquilo no canto. Isso não vai acontecer com o colérico, tá? Isso não vai acontecer. Se você tentar fazer isso, você vai prejudicar muito o desenvolvimento dele e provavelmente em algum momento ele vai ficar com tanta raiva de você que vai haver um conflito muito sério. E aí, principalmente perto da adolescência, que é quando ele vai entender que você está tentando limitar ele de alguma forma. Certo? Então é isso. Fechamos os 4 temperamentos. Muito obrigado. Me segue lá no Instagram, @o.pai.oldschool para mais conteúdo. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Muito obrigado.